Metodologia para alunos com deficiência física. Parte 1. Conceituando a deficiência física. Muito bem, vamos conversar hoje sobre um assunto bem interessante, que é deficiência física. Como se trabalha, qual é a melhor metodologia para se trabalhar com alunos com deficiência física? A melhor metodologia é afinar o olhar. Pode parecer uma coisa estranha, mas a forma como nós olhamos os alunos com deficiência física é o começo de todo o processo. Por que eu digo isso e por que eu questiono isso? Porque nós observamos o diferente, analisamos o diferente com um olhar especial. Um olhar também diferente, e isso é muito importante. Eu vou exemplificar melhor com uma coisa que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu tive um derrame no olho e meu olho ficou completamente vermelho, todo ele ficou vermelho. E eu estava no restaurante, usava óculos, enfim, mas no restaurante eu estava sem óculos. Um bebezinho olhou para mim e começou a chorar, ficou desesperado, porque realmente era uma visão meio estranha, né? Uma senhora com o olho vermelho, assim, ficou meio chorando. Eu tive uma sensação muito ruim, porque eu me percebi com uma estranheza, eu fui estranho para um outro ser. Daí, naquele momento, eu pensei, puxa, como é ser olhada de forma diferente? Como é ser observada de forma diferente? Então, a primeira metodologia que nós temos que fazer quando houver um aluno com deficiência física, para a sua inclusão, é afinar o nosso olhar e conversar com nossos pares e com nossos alunos sobre a forma de olhar. Então, eu tenho um aluno cadeirante, por exemplo, a gente vai receber um aluno cadeirante. Nós temos todos que olhar para esse aluno, pegar na cadeira, pegar na muleta, nos acessórios, sentir, perceber, acostumar o nosso olhar com essas diferenças, para daí, então, começar o nosso trabalho. Sabe por que eu digo isso? Muitas vezes a gente se faz de cego, finge que não vê, você não olha, você espia com o rabo do olho, você ignora, e isso não pode ser, as pessoas não são invisíveis. E principalmente a criança ou o aluno com a deficiência física, ela percebe isso. Então veja a bagagem, a carga que vem para cima disso. Então, a forma como nós olhamos e a forma como nós preparamos o olhar dos outros frente a uma pessoa com deficiência física tem que ser trabalhada, tem que ser conversada, tem que ser analisada. Eu, normalmente, quando percebo a necessidade de uma aproximação, eu converso sobre a deficiência. Por que você está na cadeira, quanto tempo você está, o que aconteceu, como que não é, quais são os seus limites, quais são as suas possibilidades. É claro que tudo isso com muito carinho, com muita atenção e com uma visão de inclusão. Se você quer incluir, você tem que fazer aquela pessoa aparecer e existir. Temos que conversar sobre a muleta, sobre a cadeira, sobre os acessórios, sobre as necessidades que ele tem. Eu falo para as crianças, pegue a sua mochila, né? Eu falo para uma criança com uma deficiência, não esqueça a bengala, olha os óculos, a cadeira vai passar por aqui, você quer que ajude a tirar a cadeira? Você quer que eu empurre ou você vai sozinho? Então, essas coisas têm que ser conversadas e percebidas e dialogadas. Muito bem, vamos começar conhecendo e sabendo o que é uma deficiência física. O que é a deficiência? São limitações em diferentes graus de mobilidade ou da coordenação geral que pode ou não afetar a fala. As suas causas são variadas, desde lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, até malformação congênita ou adquirida, como, por exemplo, a hidrocefalia, que é o cúmulo de líquido na caixa craniana, ou a paralisia cerebral. Então,
Quando nós tivermos algum aluno com alguma deficiência física, a primeira coisa é saber o que é essa deficiência, o que aconteceu, quais são as necessidades, quais são as possibilidades que a gente tem. Essa conversa, obviamente, nós faremos com a própria pessoa, com os pais e com o profissional da área da saúde encarregado por atender essa pessoa, essa criança. Sempre a conversa, o diálogo, a troca, perguntar, né? Você quer, quando você for mexer na cadeira de roda, na muleta, enfim, no acessório que a pessoa usa, você tem que perguntar se pode. Posso pegar na sua cadeira? Posso te ajudar? Você quer que eu ajude a empurrar a cadeira? Precisa da minha ajuda? Posso me sentar ao seu lado? Quando eu falo de alunos cadeirantes, eu lembro, por exemplo, e vocês têm acesso a vídeos de cadeirantes que dançam, que correm, que participam de atividades, que se incluem naturalmente em diversas atividades. A escola inclusiva é aquela que faz isso, que proporciona isso, que mostra que essas crianças, esses alunos têm possibilidades. Por quê? Vejam lá os conceitos que eu trouxe para a gente discutir. A deficiência e a incapacidade. Deficiência é a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. A deficiência permanente é aquela que ocorreu ou que se estabilizou durante um período de tempo, suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere. Agora, o que é incapacidade? É redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidades de equipamentos, adaptações, meio ou recursos especiais. Felizmente, na sociedade atual, existe tecnologia que dão conta de muitas carências e que ajudam as pessoas a superarem as suas dificuldades, as suas limitações. Então, uma pessoa com deficiência não é uma pessoa incapaz. Ela possivelmente não vai conseguir fazer as mesmas coisas, mas ela tem grandes possibilidades. E cabe a nós, professores e educadores, que estamos convivendo com essas crianças, com esses alunos, a pesquisar, propor, estimular e proporcionar atividades diferenciadas para todos. Eu tive, por exemplo, alunos do curso de Direito de graduação que eram tetraplégicos. Ele só mexia a cabeça, né? Ele não conseguia nem se locomover na cadeira. E ele lia, e ele comunicava, ele fazia avaliações, fazia apresentação, normal. Quando a gente fala de olhar, é a forma como você aceita essa pessoa diferente. Então, você começa a vê-la como uma pessoa igual às outras, né? Só que é cadeirante, só que usa uma muleta, só que não tem braço, uma mão. Tive aluno uma vez que não tinha as duas mãos também no curso de Direito de graduação. E ele adaptou um aparelho e assistia às aulas normalmente. Então, veja, às vezes a não inclusão não vem da incapacidade ou da impossibilidade do aluno de realizar, mas sim da forma como a gente pensa que ele não consegue ou acha que ele não quer. Então, o preconceito que está dentro da gente é o primeiro que tem que ser trabalhado. Vamos pensar e refletir muito sobre o que eu vejo e como eu sinto frente às pessoas com deficiência física.